Alunos, aqui é o professor José Maria de Química. Essa é a nossa aula de revisão para a futura atividade 2, que vocês terão valendo 3 pontos, ok? O nosso assunto é sobre ligações químicas, continuação desse assunto. As ligações químicas se dividem em 3 tipos. Você tem a ligação iônica, você tem a ligação covalente e a ligação metálica. Lembre-se, a ligação iônica ela ocorre entre um cátion e um ânion, e nesse tipo de ligação ocorre a transferência de elétrons. Um átomo perde elétron e o outro ganha. O outro tipo de ligação é a ligação covalente, e na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons entre os átomos, e esse compartilhamento se dá através de ligações simples, dupla e ligação tripla. A ligação simples se dá por um único traço entre os átomos, a ligação dupla, 2 traços entre os átomos, e a ligação tripla, 3 traços entre os átomos, ok? Outro tipo de ligação também é a ligação metálica. A ligação metálica ela ocorre entre metais de um mesmo elemento ou entre metais diferentes. Bem, agora nós vamos ver a regra geral para você poder identificar qual tipo de ligação entre os átomos. Para isso, você precisa conhecer basicamente alguns elementos que eu destaquei aqui em cima, como metais e ametais. É fundamental você identificar alguns metais e ametais para resolver esse tipo de situação, para identificar que tipo de ligação tem entre os átomos, perfeito? Vamos usar esses elementos. A regra geral, ela diz para nós o seguinte: a ligação entre um metal e um ametal sempre vai originar uma ligação iônica, perfeito? Olha um exemplo aqui, você tem o sódio e o oxigênio. O sódio é um metal e o oxigênio é um ametal. Logo, você vai ter entre eles uma ligação iônica, perfeito? Agora, quando você tem uma ligação entre um ametal e outro ametal, no caso aqui oxigênio ligado a oxigênio, os dois são ametais, logo você vai ter uma ligação chamada de ligação covalente. Também você pode ter uma ligação covalente entre esses elementos, hidrogênio ligado a um ametal, no caso o hidrogênio e o cloro. Logo, entre eles você terá uma ligação covalente também. A ligação entre metais, conhecida como ligação metálica, você vai ter entre metais de um mesmo elemento. Por exemplo, os metais vão ser representados especialmente assim, ó, no estado sólido. Então, os átomos de alumínio ligados entre si estão ligados através de uma ligação metálica. Agora, vamos usar o exemplo e vamos identificar o tipo de ligação entre as espécies químicas. Na letra A, você tem o H2O, hidrogênio e oxigênio. Toda vez que você tem hidrogênio ligado a um ametal, que é o oxigênio, você vai ter sempre uma ligação covalente. Outra regra geral, letra B. Na letra B, você tem cálcio, que é um metal, e o flúor, que é um ametal. Quando você tem um metal ligado a um ametal, você tem uma ligação iônica. Outra regra também. Aqui você tem cloro ligado com cloro, ou seja, um ametal ligado a um ametal. A regra diz que você vai ter uma ligação covalente, ametal com ametal. E o próximo exemplo, você tem o zinco no estado sólido. Significa que ele é um metal. Logo, os metais, os zincos ligados entre si, esses átomos estão ligados através de uma ligação metálica. Metal ligado a metal, que são os átomos de zinco. Para finalizar,
Vamos agora fazer a fórmula molecular de um composto de ligações covalentes. Como é que você faz a fórmula molecular de um composto covalente? É muito simples. Você pega os elementos na ordem alfabética que formam a molécula. O primeiro elemento é o carbono, na ordem alfabética. Tem 2 carbonos. Aí você vai fazer C2, 2 carbonos. Outro elemento na ordem alfabética, o hidrogênio. Você confere quantos hidrogênios tem na molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, você terá H6, 6 hidrogênios. E o último elemento que também aparece na molécula é o oxigênio. Quantos oxigênios você tem na molécula? 1, 2. Então, você terá 2 oxigênios. Pronto. Basta você contar a quantidade de cada átomo, você terá a fórmula molecular do composto. Ok? Então, a nossa aula termina aqui de revisão.